quinta-feira, dia de Thanksgiving. Meio que um ventinho. Vou ligar as luzes. E dia de ações de graças. E vamos pro Divine Thought Lake, The Divine Thought Lake, para o nosso momento de oração. Jesus saía sempre no período de 3, 5 da manhã, era o que ele se dedicava para a oração. Um ambiente mais leve, as pessoas estão dormindo, menos confusão. Porque ele sabia que tinha uma batalha pela frente, né? E aí ele ia se preparar, treinar. A gente fala muito em oração, todo mundo fala muito em oração. Agora, o que é oração, não é? Eu vejo todo mundo, não, vamos orar, aí vai orar. Eu treino para orar. E a necessidade, tudo na nossa vida é treino. E aquilo que eu não treino, eu não desenvolvo minha habilidade. O Michael Jackson tinha um dom, uma habilidade para dançar, mas ele treinava. E assim, os melhores homens no esporte, jogadores, atletas, eles estão sempre em treinamento, não é? E a gente tem que treinar a oração, sabia? Tem que treinar a oração. Primeiro, é uma arma tão poderosa, mas que eu percebo muitas vezes, ela fica como que vulgar. É comum, vamos orar. Aí a gente vai lá, blá, 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 pó, 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 pó. Oramos. Mas é a pergunta, trouxe resultado? Então a oração é uma arma poderosíssima. Tudo que você falar em oração, você vai criar. Porque você vai liberar palavras. Você vai liberar palavras. Então palavras têm não apenas poder, elas têm a capacidade extraordinária de criar. E aí, dependendo do que você estiver orando, nem tudo que é oração vai trazer resultado positivo, resultado que você se espera, né? Como eu gosto de dizer em termos de alimentação, nem tudo que é agradável ao paladar é bom para a nossa saúde. Tem coisas muito agradáveis para o paladar, mas vão nos levar para longe de Deus. Eva no Jardim do Éden, vendo que a fruta era boa e agradável ao paladar, mas não era aquilo que Deus tinha para ela, não era boa para a vida. Trouxe morte, né? Alimento traz morte também, dependendo do que tipo de alimento que você está comendo, né? Comida, melhor dizendo, né? Dependendo de que tipo de comida que você está comendo, você está trazendo morte para si. E aí, a oração, dependendo do que você está fazendo, você está criando. Então, se você faz uma oração sem revelação, que esse é o segredo, a oração, até para orar, nós precisamos da ajuda do Pai. Senhor, ensina-nos a orar. Foi o que os discípulos falaram. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Então isso precisa ser repensado, precisa ser avaliado. Imagina você com uma AR-15 na mão.
Imagina você com uma arma na mão. E você nunca usou aquela arma, nunca treinou com ela. Você tem ela na tua mão. Você tem a sua arma na sua mão. Uma arma mesmo, uma R15, uma pistola. E você nunca treinou com aquela arma. O que vai acontecer? Na hora que você for usar, possivelmente você vai enfrentar problemas. E o inimigo, inclusive, vai prevalecer na hora da oração. Você já parou para pensar nisso? O inimigo pode vencer você na hora da oração. Como assim? Aquela oração que você vai sem revelação, o diabo, o inferno prevalecerá. A oração que a gente fizer por desencargo de consciência, então vamos lá, Senhor, abençoa, tá? Se não for uma oração revelada, essa oração vai entrar naquele ditado dos nossos pais: quanto mais reza, mais assombração aparece. É uma grande verdade. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Ou seja, você está falando coisas que não deviam, está chorando. Às vezes a gente acha que na oração Deus não vai ouvir choro, Deus não vai ouvir mimimi. Não dá para ele atender a nossa contrição humana. E aí o que acontece? Moisés estava orando e Deus falou o quê? Moisés, por que clamas a mim? Para de orar. Essa oração sua já não está dando mais para aguentar, porque virou uma oração humana, uma oração natural, uma arma poderosa. E aí o que você está falando está criando. O que você estiver falando em oração, Senhor, meu Deus, meu Pai, só estamos aqui nesta vida, Senhor, olha para essa nossa vida, Senhor, vida de dificuldade, vida de tristeza, Senhor, é uma luta atrás da outra, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, olha como é que nós estamos, Pai, tenha misericórdia. Bom, você apenas ficou ali recitando o que já está acontecendo, ao invés de você trazer luz. Mas o que eu quero que você entenda, que nós precisamos entender? Jesus diz em Mateus 16, 18, toda oração que você falar, ele perguntou para os discípulos, isso é uma oração é uma fala, tá? Oração não é você fechar os olhos e a oratória, oração é tudo que você falar, fizer em oração, você vai estar falando, e o que você está falando, você vai estar criando. Então Jesus perguntou, o que as pessoas dizem ser ele? Ele falou, uns dizem que o Senhor é Elias, João Batista, um dos profetas, alguém que ressuscitou. E ele perguntou, mas e vocês? O que vocês dizem ser o filho ser eu? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo e verdadeiro. E aí Jesus falou assim, bem-aventurado, feliz é você na sua oração, Simão. Porque a sua oração, Simão, não está sendo a oração comum. Não está sendo a oração que todo mundo fala assim, vamos orar aí, fica lá, blá, 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 blá. Bem-aventurado que a tua oração, Simão Pedro, não foi fruto da tua carne, fruto da tua alma, fruto do teu comum, da vida horizontal. Bem-aventurado, Simão, que não foi carne e sangue que te revelou essas palavras na oração, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou as palavras desta oração. E por causa desta revelação, as suas palavras saíram verdadeiras, que ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, ele então tem a oração revelada. A oração revelada, aí ele diz, por causa desta oração revelada, os planos, os projetos, os ataques do inferno não prevalecerão. Isso que é forte, ou seja, oração revelada. A oração precisa ser revelada. As suas palavras, você tem que falar, Deus,
Se o Senhor não falar as palavras para mim, em vão vai ser a minha oração. Vou subir ao monte, vou orar 24 horas, vou no mar, vou na montanha, vou de joelho, vou de qualquer coisa. Se não estiver sendo reveladas as palavras, as portas do inferno, ou seja, prevalecerão. Gente, isso é muito sério, isso é muito importante. E aí, o que você faz? Deus levou Ezequiel para orar no monte ou no vale. Eu estou indo orar no mar. São 4 da manhã. Ele levou as pessoas que fazem vigílias. Isso é muito importante e bom, necessário. Mas a gente tem que treinar as nossas armas, treinar as nossas palavras, treinar a nossa oração. Presta bem atenção, veja se você gostaria de ouvir a sua oração, um filho seu ficasse com ladainhas para você. Então ele levou Ezequiel e disse assim: Ezequiel, vamos no vale de ossos secos, acaso esses ossos poderão reviver? Aí a primeira resposta dele foi: tu sabes, Senhor. Aí ele falou assim: escuta, eu só preciso de uma coisa, da sua boca. Você pode me emprestar a sua boca? Deus está desejoso que a gente fale mesmo, que a gente vá para a oração, que a gente vá para a oração de revelação. E aí ele fala para Ezequiel: Ezequiel, você só posso usar, você pode falar para mim? Ezequiel: tá bom, posso, mas o que eu vou falar? Aí ele vai fazer o que os discípulos dizem: ensina-nos a orar, Senhor. Os discípulos viram Jesus orando e falaram assim: Senhor, ensina-me a orar. Eu estou orando, mas não está funcionando minha oração, não está dando certo. E aí o que Deus faz com Ezequiel? Ele falou assim: olha, você empresta a sua boca, vai sair um som dessa boca. Essa sua boca é poderosa, tudo que você falar vai criar. Você é minha imagem e semelhança. Tudo que você falar vai passar a existir, que eu já criei, e você vai passar a trazer a existência. E aí, o que ele fala? Ele fala assim: olha, empresta a sua boca e o seu ouvido. O segredo de uma oração vitoriosa, vencedora, mais que vencedora, é você treinar as palavras e treinar o ouvido. O que Deus fala para Ezequiel? Olha, Ezequiel, você vai falar aquilo que eu te falar. Oração de revelação. E aí Deus fala: diga aos ossos secos: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Diga a situação, qual seja a situação, não é situação crítica, não. Estou aqui, ó, diante chegando aqui na marina. Olha os peixes, ó, pulando. Teve um peixe que já pulou dentro do meu barco outro dia aqui. E aí, diga a situação: osso seco, ouvi a voz do Senhor. Então, ou seja, ele ouviu através do ouvido e falou com a sua boca. Então imagina que eu falo para a situação, você já logo imagina uma coisa ruim, negativa, né? Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui pode ser um osso seco. Isso aqui é um umbigo de um iate. Isso aqui pode ser um osso seco. Pode ser um projeto que Deus deu a alguém, e esse alguém está falando com você, e a gente às vezes ignora, não é? Mas pode ser essa situação aqui, ó. Pode ser um osso seco. Aí o que ele diz? Osso seco, ouvi a voz do Senhor. Osso seco, ouvi a voz do Senhor. E diz assim: levanta, passe a viver novamente. O que aconteceu? Começou um barulho. Então a oração precisa ser revelada, precisa ser oração de revelação. Senão vai ficar reza, que é aquilo que a gente já sabe que não funciona, vai ficar uma reza, vai ficar uma coisa. Então você imagina esse iate aqui, pode ser um vale de ossos secos. Isso aqui está à venda, tá? Isso aqui é para vender. Então você imagina Jesus hoje com esses barcos aqui, não é? Imagina Jesus hoje com esses barcos.
Então pode ser um osso seco. Fale com a situação. Fale com a situação. Situação pode ser uma enfermidade. Busque a revelação. Busque a revelação. E aí o que você faz? Você vai falar com a situação. Você vai falar com a situação. E dizer o quê? Sonho seco. Projeto seco. Aquele sonho seu que você já deixou secar, que você já nem sabe mais o que é. Sonho seco. Você vai se tornar realidade no nome de Jesus. Projeto. Vários projetos que você já engavetou. Projeto seco. Você vai ser realizado. Ideia seca. Plano seco. Tudo que tiver seco. O que você vai fazer? Através da oração revelada, você vai trazer a existência. Então eu estou aqui diante do meu vale de ossos secos. Porque Deus já me falou muito sobre esses iates. E a gente fica às vezes naquela, né? Mas o projeto de Deus, o sonho de Deus, não morreu. Agora ele pode ter morrido na minha. Então vamos conversar? Vamos, através da oração revelada, trazer a existência, chamar a existência as coisas que não são como se já são, porque no mundo espiritual já é. No mundo espiritual já aconteceu. E nós só precisamos disso. Precisamos fazer com que as coisas aconteçam em nome de Jesus. Quinta-feira, Thanksgiving. Agora eu vou para o meu momento de oração aqui, né? Já profetizando, orando, profetizando. E bora viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Bênçãos e beijos no seu coração, aprendendo a orar por revelação. Senhor, coloca as palavras na minha boca. Coloca as palavras na minha boca. Que as palavras que saiam da minha boca em oração não venham ser palavras humanas, palavras normais, mas venham ser palavras reveladas. Toca, Senhor, nos meus lábios, como o Senhor tocou nos lábios de Jeremias, quando ele disse em oração, conversando. Oração o que é? Você conversar com Deus. E Jeremias fez o quê? Deus chegou para ele e falou assim: Senhor, eu sou uma criança. E Deus tocou nos lábios. Não diga mais, você é uma criança. Não diga, sou uma criança. Então ele tocou nos lábios. Isaías fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Gente, ele está dizendo o seguinte: minha oração é impura. Se eu for orar humanamente falando, fazer essas rezas, reza evangélica, reza católica, reza espírita, reza de tudo quanto é, reza braba, né? Reza braba mesmo, tem reza que é braba. Você sai, vira um caos. Mas aí o que você faz? Senhor, eu sou um homem de oração impura, oração que é para o meu próprio desejo. Pedis e pedis maus, porque pedis para os seus próprios deleites e prazeres. Uau! Então a minha oração, Senhor, toca nos meus lábios. E eu sou um homem de lábios impuros. Então se eu for falar naturalmente, minha oração vai ser impura, vai ser egoísta, vai ser mesquinha, vai ser contra a... Deus está falando assim: olha, eu tenho 10 mil para te dar. Aí você está pedindo 1000. Senhor, eu estou aqui, se o Senhor pudesse me dar 1000, me abençoasse, tocasse no coração daquele irmão que tem. Aí você vai e Deus está falando assim: eu tenho 10 para você e você está me pedindo 1000. Eu tenho 10 vezes mais. Então deixa eu tocar. Ele falou: toca com brasas vivas nos meus lábios. Que meus lábios sejam, Senhor, purificados. Limpa a tua boca, diz o Senhor. Lava a tua boca para falar comigo. Limpa, purifica os teus lábios. Eu sei que você não pode fazer isso, mas se você me permitir, eu faço isso para você. Então, Senhor, toca nos meus lábios.
para falar com Deus, limpa a tua boca, ou seja, purifica. Purifica das palavras de pessimismo, purifica das palavras de não sei, não dá, de reza, né? Reza braba. Purifica. Nesse dia, Senhor, brasas vivas do altar, toca os meus lábios, purifica os nossos lábios, porque queremos fazer oração segundo a revelação. Senhor, treina o meu ouvido, treina, Senhor, eu quero ouvir, preciso te ouvir, é tanta voz falando no meu ouvido. Você já viu a gente vai orar, é tanta voz falando no ouvido da gente. É a voz do cansaço, é a voz da preocupação, é a voz da escassez, é a voz do medo, é a voz do roubo, é a voz da tristeza, tanta voz, é a voz da alma, quero mais, é a voz da pressa, não é? Tem que fazer uma oração rápida, é a voz de tudo. Senhor, no meio de tantas vozes, eu quero ouvir, é a tua voz, porque eu quero falar aquilo que eu ouvi. Paulo diz, aquilo que eu ouvi do Senhor, isto eu vou falar com você. Que a sua vida seja revelada e você seja um homem de oração, uma mulher de oração, mas oração Kodak. Lembra do filme Kodak? A máquina, hoje eu estou, né, diferente, mas a máquina Kodak você tinha que levar para revelar. Então que a gente seja esse homem, essa mulher de orações reveladas. Cheguei aqui no Lago O Toque Divino. Esse é o lago. Agora eu vou estacionar o barco aqui, ancorar, melhor dizendo, né? Vou ancorar e vou para minha pesca. Primeiro no Reino dos Céus. Então chegou aqui. Isso aqui é todo cliente meu. Essa casa aqui tem 2 leões. Eu gosto de parar aqui, ó, que ela tem 2 leões ali, ó. Vou chegar bem perto do lado do leão. O leão da tribo de Judá, não é? Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Tá vendo ali, ó? São 2 leões. Olha ele ali, ó. Esse é um cliente meu. Construiu essa casa. Ou seja, tudo nós podemos também. Então esses 2 leões, tá vendo? O leão da tribo de Judá. Aqui é o lago O Toque Divino, The Divine Touch Lake. Bora para a oração? Que Deus te abençoe. Tá aí um pouco desta madrugada de pesca maravilhosa, de pesca milagrosa, de pesca milionária, de 153 grandes peixes. 153 grandes peixes é o evangelismo mundial. 153 grandes peixes é o suprimento que Deus dá. Cada peixe, $1 milhão, $2 milhões, 3 milhões de dólares. É a riqueza de Deus manifesta em nome de Jesus. Weber Pinheiro.